Olá! Que bom ter você aqui comigo. Enquanto todo mundo vai chegando, eu vou me organizando aqui um pouquinho. Então, vou pedir que você tenha um pouquinho de paciência nesse início. Deixa eu já ir cumprimentando quem já foi chegando agora. Deixa eu ver aqui. Vai colocando aí no chat, mas eu já consigo ver aqui. A Paula entrou aqui com a gente. A Carla está aqui. Deixa eu ver. Então, Rafaela, Júlia, muito bom receber vocês aqui. É um grande prazer ter vocês aqui comigo. A gente já vai começar já já, para você não perder o seu tempo. Oi, Maria, tudo bem? Bom, vamos lá, pessoal, para a gente não perder muito tempo, né? Bom, então, olha, eu quero que cada uma de vocês que está aqui comigo, quero que você seja muito bem-vinda. Quero que você saiba que é um prazer enorme ter você aqui comigo nessa live. Hoje eu vou mostrar para você como é que você vai conseguir sair da crise ou de problemas financeiros que podem estar aí tirando o seu sossego e que podem estar te impedindo de fazer aquelas coisas que você gostaria de fazer, aquelas viagens que você sempre sonhou e ainda não conseguiu, um curso que possa aí, melhorar muito sua vida profissional, aquele sonho de conseguir comprar um carro, uma casa, enfim. Então, vários sonhos aí você pode ter, mas pode ser que você não tenha conseguido ainda, né, realizar, principalmente por questões que envolvem dinheiro, por questões financeiras. Então, eu estou trazendo aqui hoje essa live, trazendo esse conteúdo justamente para a gente tentar resolver de vez esse problema na sua vida, tá bom? E aí todos esses sonhos acabam ficando para depois e você acaba não evoluindo, não fazendo, não vivendo tudo isso. Então, para evitar isso, a gente precisa agir. Isso que eu vou te entregar hoje vai ser um divisor de águas na sua vida e eu peço que você fique até o final comigo, para que você saia daqui sabendo exatamente o que você precisa saber para sair de uma vez por todas dessa situação e assumir o controle da sua vida financeira e nunca mais ter que se preocupar com crises. Porque o melhor remédio contra isso é estar preparada. E eu vou te ensinar como fazer isso hoje. Então, olha só, já se prepara, já pega papel e caneta, abre a sua mente para tudo que você vai aprender aqui, que é para não deixar nenhum detalhe passar despercebido, porque cada detalhe é muito importante, tá bom? Então, presta atenção, pega lá, corre rapidinho, pega papel e caneta, para você poder anotar e não esquecer de nada, para conseguir realmente colocar em prática e ter aí muito mais resultado a partir de agora, tá bom? Bom, vamos lá. A maioria das pessoas acha que quando estão enfrentando aí algum problema, não tem o que fazer. E aí precisam esperar que alguma coisa aconteça para que tudo mude. Mas o que um número muito pequeno de pessoas que consegue gerar resultados já descobriu é que essa mudança pode e deve começar por você. E que são as suas atitudes que vão trazer esses resultados que você estava esperando até agora, tá? É a ação que vai fazer com que os resultados mudem. Não é a situação, a circunstância, alguma coisa que está fora de você. Vamos lá. Então, agora que você já sabe que para sair da vida financeira precisa mudar as suas atitudes,
eu vou te ensinar o passo a passo das atitudes e ações que você precisa ter e fazer para conseguir gerar esse resultado que você quer. Falou? Vamos lá, vamos tentar entender, então, como é que isso acontece na prática. E para te explicar isso, eu vou trazer uma história que aconteceu com uma das minhas clientes. Tá? E aí, eu vou chamar essa minha cliente de Juliana. Esse não é o nome verdadeiro dela, tá bom? Mas para proteger aí a identidade, né, para que ela não se sinta exposta, porque tudo que acontece dentro das minhas sessões de mentoria é sigiloso, então eu vou trazer para vocês a história, mas mudando o nome da pessoa. Então vamos dizer que seja a Juliana, tá bom? E o que aconteceu com a Juliana? Ela estava toda enrolada em dívidas, mesmo tendo um salário considerável. O salário que ela recebe daria para ela e para a família terem um conforto, um bom conforto, uma boa tranquilidade. Logo no início dos nossos atendimentos, ela percebeu os ralos por onde o dinheiro dela estava escorrendo. E, de cara, ela já conseguiu perceber que R$600 do salário dela estavam sendo gastos todos os meses em coisas sem a menor importância. E que esse dinheiro poderia ser usado em projetos muito mais úteis, muito mais prazerosos. Ela tinha vários planos que não conseguia fazer, não conseguia concretizar, porque, na verdade, não sobrava dinheiro. E aí, quando ela fez, né, as sessões de mentoria comigo, usando as técnicas que a gente usa no processo, ela conseguiu perceber que todos os meses escorriam R$600 pelo ralo. E aí, o que acontece? Quando você pensa, R$600 é um valor considerável? Sim, até pode ser. Para algumas pessoas, sim, com certeza, para outras, nem tanto, né? Dependendo aí de quanto você ganha por mês e de qual seja aí o seu padrão de gastos mensais. Mas se você coloca na ponta do lápis que R$600 todos os meses, no final de um ano, ela teria R$7.200 por ano. Olha só, aí já dá uma diferença, não dá? Quem não gostaria de, no final do ano, ter R$7.200 assim, ó, limpinho na mão, para poder fazer o que quisesse? Aí já dá para fazer uma graça, não é mesmo? Então, essa descoberta, assim, virou uma chave na cabeça da Juliana. Ela conseguiu se organizar, ela conseguiu acabar com esses ralos que ela tinha aí no salário dela, que levava uma parte considerável, né, da renda dela todos os meses, e com isso começou a construir os seus sonhos. E hoje a Juliana consegue assumir o controle, ela assumiu realmente o controle da vida financeira dela, e com isso ela começou realmente a viver os sonhos dela, porque aí, com esse dinheiro na mão, ela começa a ter o poder da escolha. Diz para mim, isso é bom ou não é? Então eu vou trazer agora um insight. A partir da história da Juliana, eu vou já trazer para você um primeiro insight que é muito poderoso. Fica atenta, fica esperta e anota. Não deixa de anotar esse insight, porque ele realmente é importante. Então, olha só, conhecer o problema em profundidade é a melhor maneira de montar estratégias para a sua solução. Pensa bem, a gente não consegue vencer uma batalha contra um inimigo desconhecido, ou mesmo contra um inimigo que a gente nem consegue ver. Pensa bem, isso pode ser uma coisa bem difícil, concorda comigo? A gente precisa conhecer nosso inimigo, a gente precisa saber quais são as armas, como é que ele age, né? Se a gente conseguir saber, então, em que momentos ele vai agir, de que forma, fica muito mais fácil a gente se programar, né? E a gente se preparar para enfrentar esse inimigo, concorda? E aqui, falando de finanças, que inimigo é esse? São esses ralos, são as compras compulsivas, são os imprevistos. E sim, a gente consegue se preparar para os imprevistos.
né? Agora mesmo com essa questão toda da pandemia, do coronavírus, as pessoas que tinham uma reserva passaram pelo problema com muito mais tranquilidade do que as pessoas que não tinham. Para essas que não tinham reserva nenhuma, a quarentena, o período todo de quarentena, foi muito mais devastador. Os problemas foram muito mais intensos. Concorda comigo? Então, por isso que eu estou trazendo essa história para você. Quando a gente se prepara, a gente consegue enfrentar todos os nossos desafios, todos os nossos obstáculos. A gente consegue fazer as nossas escolhas e a gente consegue até estar preparada contra loucuras como essa que a gente está vivendo ainda, da pandemia causada pelo coronavírus. Então, vamos comigo, presta bastante atenção, não sai dessa aula antes do final, para você não perder nenhum conteúdo, tá joia? Eu vou agora compartilhar com você a minha tela. Vou pedir para você só um minutinho, porque eu sou uma pessoa só um pouquinho enrolada. Eu sou a única? Espero que não, né? Então, só um pouquinho, que eu estou me organizando aqui para compartilhar a minha tela com você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, ó, aqui você está vendo. Aí, então, olha, estamos vendo aí. Então, esse é o tema, né, da nossa live, os segredos para sair da crise com mais velocidade e segurança. Então, vamos lá agora, seguindo aqui na nossa apresentação. O que a gente tem agora? A gente tem aqui o nosso conteúdo. Então, vamos lá. Qual é o primeiro segredo? Porque aqui eu estou trazendo para você os segredos, né, para você conseguir sair da crise com mais velocidade e segurança. E aí, qual é o primeiro segredo? O primeiro segredo é você registrar. Registrar o quê? Como assim registrar? E aí, eu vou até trazer aqui, vou até voltar para cá, para a gente poder ir conversando à medida que a gente vai... você me vendo a explicação, eu acho que acaba entrando mais rápido. Então, você já sabe que o segredo número 1 é você registrar. E o que você registra, como é que você registra? Vamos lá, gente. Você precisa saber exatamente qual é o tamanho das suas receitas. O que são as receitas? É o seu salário, é quanto entra no final do mês, certo? Então, se você trabalha como contratada numa empresa, é o seu salário. Se você tem uma pequena empresa, se você é uma empresária, se você é uma empreendedora, é todo o faturamento que você tem durante o mês. Se você tem um salário, mas também tem outras fontes de renda, como aluguel de casa, investimentos, enfim, tudo que entra no final das contas é a sua receita, faz parte da sua receita. Então, você precisa saber primeiro muito bem o tamanho da sua receita, e aí eu acho que fica fácil, né? E não pense que todo mundo sabe não, tá bom? Eu mesma já atendi pessoas que não sabiam exatamente quanto ganhavam em cada mês, justamente por não registrar, porque não conheciam esse primeiro segredo. Então, é importante, se você não sabe, você saber exatamente qual é a sua receita, quanto entra de dinheiro no seu bolso todos os meses. E aí, outro passo desse mesmo segredo é saber quanto sai, ou seja, qual é o tamanho das suas despesas. Isso é muito importante. Sem essa informação, você não vai conseguir pensar em nenhuma estratégia para mudar a sua situação. Lembra do que eu falei a respeito do inimigo? A gente precisa conhecer nosso inimigo. Se a gente não sabe ali as informações básicas a respeito do nosso inimigo, que aí no caso é o descontrole financeiro, se a gente não tem controle sobre essas informações, se a gente não tem acesso a essas informações, a gente não consegue mudar a situação, tá bom? Então é preciso ter clareza, a gente precisa saber exatamente qual é o tamanho de cada coisa. E já nesse primeiro passo,
Muita gente fica sem saber como é que faz, como é que eu faço esses registros, porque pensa que precisa ficar fazendo planilhas o tempo todo, e a maioria das pessoas não sabe e não gosta de fazer isso. E tem algum problema nisso? Claro que não. Como eu disse, é a grande maioria das pessoas que não sabe e não gosta. Né? Poucas são aquelas que têm o talento, que já nasceram com dom, que vêm e que anotam tudo normalmente, que mexem na planilha como quem, né, escova o dente, enfim. Você não precisa ser dessas pessoas, tá? Mas a verdade é que você não precisa fazer isso. Você não precisa ficar fazendo isso o tempo inteiro. E muita gente associa controle financeiro a ficar fazendo planilhas. E aí as pessoas correm disso e sem motivo. Porque, na verdade, o registro ele não depende da planilha. Tá? Você não precisa saber mexer em Excel e em nenhum outro aplicativo complicado que sozinho não vai trazer resultado nenhum. O que é mais importante nesse momento? Como eu já disse, é ter clareza. Você precisa ter clareza do que está acontecendo. E, para isso, qualquer tipo de anotação serve. Papel e caneta. Eu não falei com você no comecinho aqui da nossa live? Para você correr lá e pegar papel e caneta para anotar tudo que era importante daqui, desse conteúdo que você está recebendo? Então, esse papel e caneta mesmo ele vai servir para isso. Tá? Então, pega papel e caneta, um bloco de notas no seu celular, ou até mesmo um grupo no WhatsApp, que é feito só com você. Só isso já funciona. Você sabe como é que faz? Não sabe, não? Dica extra. Já anota aí. Vou explicar agora. Você vai lá no seu WhatsApp, vai em grupo, novo grupo, aí você dá um nome para o seu grupo, você pode dar um nome que você quiser para o seu grupo, você chama uma pessoa, traz um contato de uma pessoa, traz seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, sua irmã, sua avó, sua tia, enfim. Quem você já tem contato no WhatsApp, você coloca nesse grupo também, porque para criar, não pode ser só você. Aí você bota o contato dessa pessoa, fala, calma aí que eu já vou te tirar, não precisa ficar nervoso não. Aí você criou o grupo, com você e mais essa pessoa, pronto, você já pode ir lá excluir a pessoa. Pronto, agora você tem um grupo só com você. E você tem uma ferramenta onde você pode anotar todos os seus gastos, todos os dias, que ninguém vai ter acesso e você vai conseguir acompanhar muito bem. Viu como é que é fácil? Aí, olha só, essas ferramentas que eu acabei de te sugerir, quais foram? Papel e caneta, um bloco de notas no seu celular, no seu computador ou um grupo no WhatsApp só com você. Então, essas ferramentas que eu te sugeri, elas já vão acabar com a sua desculpa de que é difícil, de que não dá para anotar na hora, que depois você esquece. Eu acredito que alguém já tenha pensado numa desculpa dessa. Não dá para ficar anotando tudo porque na hora eu estou na rua, comprei, não vou lembrar quando chegar em casa. Então, o celular eu tenho certeza que está sempre com você, não está? Então, pois é. Então, aí acabei de vez com a sua desculpa. Concorda comigo? Então, agora você já sabe como é que você anota e o que você anota, certo? O que você anota? Tudo. Tudo que você comprou. Precisou ir de ônibus em algum lugar? Vai lá e anota. Anota exatamente o que você gastou na sua passagem. Quantas passagens foram? Quanto você gastou, no final de contas, em passagens? Comprou, entrou na farmácia, precisou fazer compras na farmácia? Entra lá, anota na mesma hora. Pronto, você vai ter ali tudo. Pagou conta, vai lá, anota. Aí, pronto, acabou sua desculpa. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação agora. Por que eu paro com a apresentação? Diz para mim. Eu paro, aí depois eu fico toda enrolada para voltar. Aguenta aí de novo, tá? Só um segundo, já estou voltando para cá.
Foi. Só um segundinho, já vou colocar aqui. Vamos lá. Colabora comigo. Então, voltamos para aqui, né? Então, o segredo 1, como eu tinha dito, era registrar. Agora, nós vamos para o segundo segredo. E o segundo segredo para você é organizar. E aí, eu te pergunto, como é que faz para você conseguir organizar? Por que que isso é importante? Olha só, o que que adianta você anotar? Você teve um trabalho danado para você poder fazer todos os seus registros. Aí você anotou tudo aquilo e esse é um dos grandes erros que muitas pessoas fazem também, porque nos vídeos, às vezes no YouTube, enfim, daqueles influencers que às vezes você segue, às vezes eles falam, você tem que anotar, você tem que planilhar todos os seus gastos para você poder se organizar. Beleza, aí você vai lá, anotou aquela tranqueira toda, teve o maior trabalho, e depois você não sabe o que faz com isso. Serviu de alguma coisa? Claro que não. Não serviu de absolutamente nada. Para você montar uma estratégia, você precisa saber o que você faz com esse monte de número, esse monte de informação que você tem aí na sua frente. Concorda comigo? Então, quando você organiza, vem para o segredo 2, para o passo 2 aqui dos nossos segredos, você pega todas aquelas informações e separa por categorias. Imagina como se você estivesse arrumando um guarda-roupa. Então, você primeiro tira aquilo tudo, aí você dá uma olhada naquela confusão ali em tudo que você tem e começa a separar as blusas, as calças, as bermudas, os vestidos, as saias, os sapatos, enfim. Você não tem várias categorias de roupa? Mas suas despesas acontecem a mesma coisa. E elas precisam ser separadas por categoria. E aí vamos entender essas categorias muito bem para você não ficar perdida. Não esquece de anotar aí no seu papel e na sua caneta. Pegar aí a sua caneta e anotar no seu papelzinho. Tá bom? Então, olha só. Como é que funciona? Primeiro, a primeira grande categoria é a categoria das necessidades básicas. Tudo aquilo que é muito importante, que você precisa disso para viver. O que entra nessa categoria das necessidades básicas? Entram todos os seus gastos com moradia, ou seja, com a sua casa. Conta de luz, conta de telefone, conta de água, IPTU, aluguel, caso você viva de aluguel, caso você viva numa casa própria e ainda pague o financiamento, então, as prestações do financiamento, enfim, tudo que você gasta com a sua casa, para ter a sua casa e para poder morar ali na casa com o conforto, com a segurança e com tudo o que você precisa. Então, essa é a primeira subcategoria. A categoria grande é das necessidades básicas, e aí a gente tem alguns elementos que entram aí. Então, o primeiro é moradia, depois entra transporte, ou seja, o que você gasta para se locomover. E aí, se você usa para se locomover o seu carro, entram todas as despesas que envolvem um carro. Então, manutenção, prestação do carro, IPVA, combustível, pedágio, estacionamento, enfim, tudo que tem a ver com o seu carro tem que entrar nessa lista de despesa com os transportes. Se você não anda de carro, você anda de ônibus, metrô, trem, avião, enfim, seja lá o que for, todos os gastos envolvidos nessas suas locomoções, tá bom? Acho que aí tá tranquilo. E se ficar alguma dúvida, é só botar pergunta lá que eu respondo no final, beleza? Então, vamos lá. Falamos de moradia, transporte, saúde. Tudo o que você gasta envolvendo a sua saúde. Então, se você tem plano de saúde, entra aí. Gastos com remédios, gastos com consultas, gastos com exames, tá? Tudo que está ligado diretamente à sua saúde e à saúde da sua família, né? Se é você que paga também por todas essas despesas, ela precisa entrar.
Mais uma, educação. E aí entram, caso você, né, seus filhos, por exemplo, estudem em escola particular, entram os gastos com a escola, entram gastos com material, entram gastos com uniforme. Mas é só a despesa dos filhos? O ideal é que você também invista na sua educação, concorda? Então, a sua educação, para ela acontecer, você também precisa investir em cursos, em treinamentos, em mentorias, em livros, tudo aquilo que você compra, que você adquire, que você investe para melhorar o seu nível de educação e melhorar o seu conhecimento, para que você cresça, tenha o seu crescimento contínuo, também vai entrar aí, certo? O que mais entra nessa lista? A alimentação. Então, tudo que você gasta para sua subsistência. As suas compras de supermercado, padaria, hortifruti, sacolão, peixaria, enfim. Tudo que entra para a sua alimentação. Só presta atenção num detalhe importante aí. Se você é aquele tipo de pessoa que está sempre comendo em restaurantes, esses gastos com restaurante, eles podem entrar em categorias diferentes. Se o seu gasto com restaurante ele acontece por uma necessidade, você mora longe do trabalho, você não tem como levar comida, você, enfim, você depende do restaurante para comer, por exemplo, durante a semana, quando você está trabalhando, vai entrar aí dentro desses gastos com as necessidades básicas, tá bom? Agora, se o restaurante é aquele restaurante de final de semana, é aquela pizzaria com a família, aí não entra agora, vai entrar mais para frente e já eu te explico, tá bom? E por último, para terminar essa categoria das necessidades básicas, vem a parte de vestuário. E aí você provavelmente vai me perguntar, vestuário é uma necessidade básica? Claro que é, ainda não é permitido andar pelado na rua, certo? Então, você precisa investir nas suas roupas. Mas aí, se você já tem 25 calças dentro do seu guarda-roupa e você resolve comprar mais uma, é uma necessidade básica? Claro que não. Então, o que é necessidade básica? É quando você precisa comprar alguma peça que precisa ser reposta, tá? Então, alguma coisa que já não cabe mais, e era importante, você usa sempre. Um casaco que você precisa repor porque o outro danificou, enfim, né? Ou para completar aquela quantidade básica, né, mínima que a gente precisa para estar bem vestido, para estar apresentado, para conseguir fazer o rodízio das nossas roupas, isso entra nas necessidades básicas. Agora, se você vai dar um passeio no shopping, você nem está precisando de nada, aí você viu lá uma blusinha linda que estava na promoção e aí você resolveu comprar, não entra nas necessidades básicas. Aí também vai entrar lá em outro lugar que já eu vou te explicar, beleza? Então, tudo que envolve as necessidades básicas eu já contei aqui para você, tá bom? E aí, o que acontece agora? Qual o tamanho ideal, e não se assusta agora, tá bom? Mas qual é o tamanho ideal, a parcela, o tamanho da fatia que esses gastos com necessidades básicas precisam ocupar do seu orçamento? Provavelmente, é bem possível que o seu orçamento não esteja encaixado nisso, mas a gente pode trabalhar para fazer ele chegar lá, tá bom? Então, o recomendado, o ideal recomendado é que os seus gastos com suas necessidades básicas fiquem dentro de 50% do seu orçamento. Vamos dar um exemplo prático? Se você ganha R$5.000 por mês, o ideal é que as suas necessidades básicas, todos esses gastos que eu falei com você, ocupem R$2.500 e fiquem ainda sobrando outros R$2.500 depois que você faz todas essas coisas que eu listei. E aí, de novo, se o seu está longe, muita coisa disso, não se desespera, não arranca os cabelos e não sai da live ainda, tá bom? Porque é um processo e a gente vai construindo, a gente vai adaptando. Se está muito longe disso, aí é a hora que você precisa ter clareza para sentar e avaliar o que pode ser cortado, o que pode ser reduzido, o que pode ser ajustado,
Se nada pode ser cortado, você já vive dentro do mínimo, não tem o que fazer? Tem, claro que tem. Tem jeito para tudo, tem estratégia para tudo. E aí, no seu caso, se os seus gastos com necessidade básica já estão no mínimo, e mesmo assim eles estão consumindo muito mais, estão consumindo, por exemplo, o seu salário todo, só com as necessidades básicas, qual é a estratégia nesse caso? A estratégia pode ser renda extra. E aí, existe uma gama, existe uma infinidade de opções também, de possibilidades, né, que a gente pode conversar a respeito de geração de renda extra, beleza? Então, entendemos aqui como funcionam as necessidades básicas e o tamanho que elas precisam ter, idealmente. Qual é a outra fatia? Qual é a outra gavetinha aí do seu guarda-roupa que você precisa ter? É a das despesas aleatórias. O que entra nas despesas aleatórias? Entram as suas despesas com lazer e aí entra a pizza do final de semana, o restaurante com a família, o churrasco, aquele churrasco que a gente vai, que cada um leva uma coisa, aí entram essas despesas, tá bom? Pedir coisas no iFood, McDonald's, enfim, não sei quais são as suas preferências, mas aqueles gastos, mesmo que sejam com alimentação e que estão fora aí do orçamento, que não é aquela alimentação básica do dia a dia, ela vai entrar no lazer. Só isso? Não. Um passeio, uma viagem que você faça, que mais? Um esporte que você pratique por hobby, né? Que não é necessariamente pela sua saúde, mas você tem um gasto. Você vai na academia. Essa academia é uma recomendação médica, você precisa dela necessariamente, ela vai entrar na necessidade básica, ela pode entrar até lá na parte da saúde. Agora, se você faz só para ficar sarada, né, bonitona, gostosona para o verão, então, aí já não entra nas necessidades básicas. Ela pode entrar aí nessa fatia das despesas aleatórias, tá bom? Então, tudo de lazer, um cinema, levar as crianças no parque de diversões, enfim, parque aquático, seja lá o que for, tá? Ir para uma pousada final de semana, tudo entra aí no lazer. É só o lazer, então, que entra nas despesas aleatórias? Não. Se você tem um pet, você é igual a mim? Eu tenho. Não tenho um só não, tá? Tenho alguns. Então, todas as despesas com os seus pets entram também nessas despesas aleatórias. Ah, você tem uma casa de praia. E aí, entra nas necessidades básicas? Não, não. Entra aí também nas despesas aleatórias. Então, tudo que não é necessidade básica vai entrar nas despesas aleatórias. E qual o tamanho que isso pode ter? A outra metade do seu salário? Nada disso. As despesas aleatórias, elas têm que ocupar no máximo 30% do seu salário, tá? Então, levando lá pro exemplo que eu dei, né? De 5 mil reais, então 50% fica nas necessidades básicas, ou seja, R$ 2.500. Aí aqui, nas despesas aleatórias, 30% só pode ocupar R$ 1.500, tá bom? Não pode ter mais do que isso. E aí, sobraram 20%, no caso, R$ 1.000, pegando o exemplo que eu dei. O que se faz com esses 20%? Então, esses 20% vão para os investimentos. E aí, para que servem esses investimentos? Para o seu futuro, para construir a sua reserva de emergência, a sua reserva financeira. Lembra aquela que eu já comentei aqui nessa live? Que pode te salvar de várias situações, que pode servir para você aproveitar uma oportunidade que aconteceu, tá bom? Então, isso é muito importante para você não perder oportunidades e não passar por imprevistos. Então, a reserva de emergência, ela é importante e ela sai daí desses investimentos. Então, para o seu futuro, para a sua aposentadoria, para tudo isso, é importante você ter a sua reserva, tá joia? E aí, o segredo 3. O que a gente tem no segredo 3 é a parte da disciplina. A disciplina, ela é importantíssima. Por quê? Porque a gente precisa saber controlar o nosso dinheiro. Para a gente fazer isso, a gente precisa do passo 1,
que é a parte de registrar. Aí é a hora que muita gente se sabota. E se sabota como? Muita gente fala assim, mas eu não quero ter que ficar pensando em dinheiro o tempo inteiro. Se eu tenho que anotar tudo que eu gasto, eu vou ter que ficar pensando em dinheiro o tempo inteiro. Pensa comigo aqui numa coisa, concorda? Você vai ter que ter essa preocupação, sim, de fazer os seus registros, porque sem eles a gente não monta estratégia. Agora, será que as pessoas que não fazem registro, elas não pensam em dinheiro o tempo inteiro? Vamos pensar na seguinte situação. Você tem um filho, seu filho adoeceu, você precisa levar ele ao médico. Aí você precisa pagar consulta, você precisa pagar exames, você precisa comprar remédios. E você simplesmente não tem dinheiro porque você não se programou para isso. Será que você para pensar, caramba, como é que eu faço? Eu não tenho dinheiro para levar, eu vou ter que depender de SUS. SUS, às vezes eu chego lá, não tem médico. Às vezes o médico nem olha para a cara da criança, nem quer te ouvir direito o que você está fazendo. Receita qualquer coisa, entendeu? Tomou de pirona, está curado. Então, a gente passa por isso, né? Quem nunca? Quem nunca passou por uma situação dessa, né? Ou que pelo menos não ficou sabendo de alguém que passou por uma situação dessa? Quem nunca viu um noticiário mostrando esse tipo de situação? Será que quando você se depara com uma situação dessa, você não fica pensando? E quando a pessoa está angustiada porque está gastando mais do que ganha, ou porque está gastando tudo que ganha, e aí ela fica o tempo inteiro, meu Deus, como será que vai acontecer? Será que meu dinheiro vai dar? Será que eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel do mês que vem? Será que eu vou ter dinheiro para pagar a conta de luz? Quanto será que vem a conta de luz? Ai, Senhor, não posso tomar banho quente, eu estou morrendo de vontade de tomar um banhozinho quente, um morninho, não posso porque vai gastar muita luz. Essas pessoas não pensam em dinheiro o tempo todo? Muito pior, né? E vou te enganar, não vou te enganar, não. É muito pior, não só pela angústia que todos esses pensamentos geram, mas também porque elas estão pensando no dinheiro da pior forma possível, que é com o pensamento de escassez. Ai, será que vai dar? Ai, será que vai ter? Ai, meu Deus, eu não vou ter dinheiro para isso. E isso, sim, é pensar em dinheiro o tempo todo e pensar em dinheiro da maneira errada, da maneira que é prejudicial. Então, você controlar e fazer os registros das suas despesas, dos seus gastos, ele vai te dar o poder de conseguir controlar. E aí, outras pessoas também falam, mas tem que ficar controlando tudo? E aí eu vou te fazer mais uma pergunta e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Você prefere controlar o seu dinheiro, que é isso que eu estou propondo que você faça, ou você prefere ser controlada por ele? Vou trazer uma frase que é bem comum, inclusive, aí, no desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, enfim. Dizem que o dinheiro é um ótimo servo e é um péssimo mestre. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, o dinheiro ele é ótimo para servir a você. Ele precisa te dar o poder da escolha e você precisa mandar, você precisa controlar. Então, você faz as escolhas de acordo com o que você quer e não de acordo com o quanto o seu dinheiro permite que você faça. Quando você precisa passar por aquela situação lá que eu te dei como exemplo, né, de você não controla suas finanças, o dinheiro entra, você sai comprando, sai gastando na medida da necessidade, o que vem vai na base do Zeca Pagodinho, do Deixa a Vida Me Levar, né? Sendo arrastado aí pelas circunstâncias, e aí você chega na metade do mês, seu dinheiro acabou. E aí, o que você faz? Você começa a fazer suas escolhas de acordo com o quanto seu dinheiro permite. Por exemplo, em que escola meu filho vai estudar? Ele vai estudar na escola que eu quero que ele estude, que eu considero que é a melhor para ele, a melhor opção, ou ele vai estudar naquela escola que meu dinheiro permite que ele estude. E aí, não tem problema, se seu filho estuda em escola pública e você não paga, perfeito, tem escolas públicas excelentes. Ele está nessa escola por opção sua ou porque você está sendo aí gerenciada, você está sendo dirigida pela questão financeira. Isso eu quero que caia a ficha que, quando as pessoas falam, a gente ouve críticas o tempo inteiro, quando a gente faz as coisas certas e quando a gente faz as coisas erradas também. As pessoas têm um poder ótimo para chegar e dizer o que é certo e o que é errado para a gente.
Aí, eu mesma já passei por isso. Então, quando eu comecei a tomar um controle maior das minhas finanças, eu era chamada de pão dura, eu era chamada de muquirana. Por quê? Porque eu não saía, ia para o shopping e comprava 5 blusinhas de uma vez só porque estava na promoção ou porque eu estava ali de bobeira no shopping. Porque eu tinha meus planos. Então, eu queria, por exemplo, comprar minha casa antes de casar. E foi o que eu fiz. Eu casei já com a minha casa comprada e paga. Entendeu? Então, assim, o que é prioridade para você? E a gente aprender a não dar importância para o que as pessoas falam, porque a gente vai ouvir essas críticas. Ah, você só quer saber de dinheiro, você fica controlando, gerenciando o dinheiro o tempo inteiro. Você prefere controlar ou ser controlada? Eu prefiro controlar. Primeiro, porque me dá um poder de escolha, me dá uma liberdade muito maior. Segundo, porque eu não passo por esses perrengues e eu sugiro que você faça a mesma escolha. Então, a disciplina, ela pode ser chata, ela pode ser difícil no início, mas tem método, tem técnica, tá? Porque tem pessoas que são naturalmente disciplinadas. E aí eu pergunto para você, você é uma dessas? Eu não. Eu precisei aprender a ser. Tá? Então, eu me trabalhei, tá? Eu montei estratégias, eu fui em métodos e em técnicas que me ajudaram a desenvolver a disciplina que eu precisava ter para atingir o objetivo que eu queria. Então, eu sugiro que você faça exatamente o mesmo. Então, pensa se vale a pena realmente você simplesmente continuar sendo do jeito que você é ou se vale a pena você investir um pouquinho o seu tempo, a sua energia, o seu esforço, a sua dedicação para você conseguir resultados bem melhores na sua vida, tá bom? Então, esse foi o passo número 3, que é a disciplina. E, por último, a gente tem o passo 4, que é a orientação. Esse é um passo extremamente importante. Por que que é importante? Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Só um segundo, porque às vezes eu apanho um pouco e eu quero poder olhar para você. Pronto, consegui. A pessoa apanha um pouco, já contei para vocês, né? Mas eu espero que vocês não estranhem, até porque eu acho que eu também não sou a única pessoa que se enrola às vezes, enfim. Vamos lá. Então, o que eu tenho para te falar sobre a orientação? Caramba, a orientação é uma parte extremamente importante do processo e que muita gente ignora, muita gente deixa para lá, acha que é bobagem. O pior erro das pessoas é achar que conseguem fazer tudo sozinhas. Gente, a gente consegue fazer sozinho aquilo que a gente já sabe muito bem, mas a gente não veio de fábrica com tudo. Né? A gente precisa desenvolver um monte de habilidade e para isso a gente precisa sim de orientação. Então, olha só, nós vivemos numa sociedade que não tem educação financeira. Por isso, a maioria dos erros que envolvem aí a situação financeira da gente está ligado à questão de falta de conhecimento. Isso não é vergonha. Como eu disse, nós não temos a cultura da educação financeira, certo? Então, nossos pais, nossas escolas não tinham como ensinar para a gente a melhor maneira de lidar com dinheiro, tá bom? E, às vezes, o orgulho das pessoas de não buscar orientação, de não buscar informação, de não buscar conhecimento, é que leva essas pessoas a enfrentarem tantos problemas como a gente vê aí. Hoje, milhões de pessoas estão endividadas porque não sabem lidar com dinheiro. E é o quê? Burrice? Claro que não. A gente não teve orientação, a gente não teve conhecimento, tá bom? Então, o que acontece? A gente precisa aprender a buscar informação, a buscar orientação, a buscar conhecimento quando falta. Então, se a sua vida financeira hoje não está do jeito que você quer, está faltando orientação para que você consiga sair de onde você está e chegar até o lugar que você deseja chegar.
conquistar os objetivos que você quer, tá bom? Então, para isso é importante. E foi justamente para resolver esse problema que eu criei um programa de mentoria, que é para dar para você toda a orientação que você precisa para poder seguir todos esses passos e mais alguns outros, que vão te tirar de uma vez aí da crise financeira, tá bom? Então, e ainda vão te ajudar a construir o caminho para você conseguir ter o dinheiro para fazer as viagens que você gostaria, para ter a reserva financeira que você possa recorrer em situações de imprevisto, para que você possa ter a liberdade que vai permitir que você possa fazer as escolhas que você considera ser mais importantes e ser a melhor. E não ter que fazer ou deixar de fazer alguma coisa pelo simples fato de não ter a condição financeira para fazer de outro jeito. E isso não é impossível e não é só para quem ganha milhões. Por que eu estou te falando isso? Eu comecei a construir a minha reserva financeira e a investir com um salário de professora de português na rede pública de ensino. Eu não preciso te contar o quanto um professor de rede pública ganha. Isso é senso comum. Todo mundo sabe que professores de rede pública, em geral, ganham muito pouco, certo? Pois é, mesmo ganhando pouco, eu já te contei aqui que eu casei já com a minha casa própria, comprada e totalmente paga, tá? Essa casa foi comprada à vista, né? Nós, na verdade, até fizemos um parcelamento, mas porque o proprietário antigo da casa era nosso conhecido, era um vizinho dos meus pais, eu já morava perto, nós já nos conhecíamos e nós fizemos um financiamento direto com eles. Mas você quer saber em quantas vezes a casa foi paga? Ela foi paga em 15 prestações. Ou seja, eu já tinha praticamente na mão todo o dinheiro que eu precisava para quitar a minha casa própria. Tá? Eu e meu noivo, na época, compramos a nossa casa e já casamos com a casa quitada. Isso, eu tinha salário de professora e meu noivo, na época, também tinha um saláriozinho bem baixinho. Não era nada demais, não. Tá bom? Então, é por isso que eu estou te falando que é possível. Eu já fiz esse caminho e posso te orientar a fazer o mesmo. Até porque, além dessa experiência pessoal, eu também sou agora educadora financeira e mentora financeira. E posso te ajudar economizando tempo, energia e dinheiro. A mentoria Livre da Crise é o nome desse programa que eu estou te oferecendo agora. Ele é um programa de acompanhamento em 4 sessões, tá? E para você que tiver interesse em entrar nesse programa agora, vai garantir esse preço que eu vou passar para você e que está muito abaixo do valor de mercado. Você pode procurar na internet uma mentoria financeira hoje, está aí em torno de R$5.000. Talvez você até encontre por 3, mas vai ser difícil. Em geral, você vai encontrar preços de 5.000 para cima, uma mentoria financeira. Essa mentoria que eu estou te oferecendo, ela vai sair nem pela metade desse preço. Então, fica aí e escuta comigo. E, além disso, você ainda vai garantir mais um bônus muito especial, que é uma sessão de devolutiva de análise de perfil comportamental, que é mais uma das minhas formações. Eu sou analista de perfil comportamental e eu vou te dar de presente, porque isso vai te ajudar muito no seu processo. Então, só essa sessão custa R$250. Para você ter uma ideia, só essa sessão de devolutiva custa hoje R$250. Então, você vai ganhar essa sessão e você vai ter acesso também a mim, não só durante as sessões. Você vai ter também o meu acompanhamento por WhatsApp durante todo o período da mentoria. Então, entre uma sessão e outra, você vai ter lá, né, a gente vai conversar, a gente vai montar estratégias que são completamente adequadas àquilo que você precisa, àquilo que você quer e à sua realidade. E aí você vai sair da sessão
algumas ações, algumas tarefas que você precisa executar para que você consiga atingir seu resultado. Durante esse processo, essas ações, se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo por WhatsApp e eu vou estar ali, ao seu alcance, para te ajudar, para te acompanhar, para seguir com você. Esse segundo bônus, esse acompanhamento, ele não tem preço. Porque olha quanto tempo eu preciso dispor para fazer esse acompanhamento com cada pessoa que faz a mentoria comigo, tá bom? E outra coisa, só todo o conhecimento que eu precisei construir, todas as formações que eu precisei fazer, todos os cursos que eu precisei fazer para ter hoje essa bagagem de conhecimento que eu tenho, já ultrapassou há muito tempo o valor de R$25.000, né, em todas as formações. Porque eu fiz formação de coaching, eu fiz formação de mentora, eu fiz formação de educadora financeira, eu fiz pós-graduações na PUC do Rio Grande do Sul, para trabalhar com coaching, com mentoria, enfim, foram muitas formações, foram muitos livros, foram muitos treinamentos e mentorias, porque eu também preciso ter mentores que me ajudem a seguir do ponto onde eu estou até o ponto que eu quero chegar. Todo mundo precisa de mentores em todos os períodos da vida, né? Dependendo do objetivo que a gente quer. Então, a gente precisa investir nisso. Então, todos os investimentos que eu fiz, eles já passaram muito dos R$25.000 e hoje eu vou estar disponibilizando, né, quem fizer essa sessão, essa mentoria comigo, ela vai ter toda essa bagagem, todo esse conhecimento que eu construí à sua disposição. Então, olha só quanto tempo, né, quanta energia, quanto dinheiro você vai economizar. Você não vai precisar investir os mesmos R$25.000 que eu precisei investir para ter esse conhecimento todo. Você vai ter tudo isso ao seu alcance, tendo o meu acompanhamento. Tá? Então, olha só, as minhas sessões de mentoria, eu já atendi mentorados por valores de entre R$1.500 a R$2.500, dependendo do tempo da mentoria. Mas nem esse valor você vai precisar pagar agora para esse programa que eu estou te oferecendo, que é o Livre da Crise. Essa oportunidade que eu estou te oferecendo aqui, eu vou até te pedir, se você quiser entrar nessa mentoria Livre da Crise, você precisa me mandar uma mensagem o mais rápido possível, porque eu vou disponibilizar poucas vagas, justamente porque o preço que eu vou te oferecer para você, ele está muito abaixo do mercado. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho consciência de que 2020 foi um ano dramático para a grande maioria das pessoas, e eu estou fazendo essa ação até como forma de ajudar, de incentivar e de impactar a vida de pessoas que realmente possam estar precisando e que não têm condição de pagar esses valores que eu falei com você antes. Então, para isso, eu vou disponibilizar poucas vagas para fazer essa mentoria, com um valor de R$ 997, tá bom? Isso no pagamento à vista, mas você ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu preciso confirmar, eu posso até fazer depois uma simulação, você entra em contato comigo, que eu faço uma simulação, acredito que você pagaria aí 12 parcelas de R$ 99, R$ 99,90, algo em torno disso aí. Menos de R$100 por mês para você resolver a questão da sua vida financeira. Tá bom? Para você saber como lidar, assumir o controle, para nunca mais precisar enfrentar situações como as que você pode estar enfrentando nesse momento. E aí, como é que você faz? Tem um link lá na minha bio do Instagram. E se você não sabe qual é meu Instagram, anota aí no seu papel e caneta. Ou então, se você está vendo a gravação desse vídeo, você pausa para poder anotar. O meu Instagram é fabi.inteligência financeira. Tudo junto. Vai lá no meu Instagram, aproveita para seguir, tá bom? E clica no link da bio. Você vai cair diretamente no meu WhatsApp. Então, você vai poder conversar diretamente comigo, você vai poder tirar todas as suas dúvidas e ainda vai conseguir segurar aí
uma das vagas que eu estou abrindo na minha agenda para fazer essa mentoria com esse preço, que honestamente vai durar muito pouco, porque ele está muito abaixo do valor de mercado, como eu já te falei, tá bom? Então espera só essa live acabar, espera o finalzinho da aula, não sai já agora não, espera acabar, depois você vai lá, clica no link da bio, vai entrar no meu WhatsApp e a gente vai conversar e vamos aí tomar essa ação e essa atitude que vai te ajudar de verdade a resolver de uma vez esse problema, tá bom? Então, vamos lá. Antes dessa live, você provavelmente não fazia a menor ideia de como é que você saía de uma crise financeira. E agora você sabe exatamente que passos deve seguir para sair de uma vez dessa situação e até mesmo como é que você gera os recursos para conseguir realizar os seus sonhos. E aí, vamos recordar quais são os passos? Então, quais são os segredos para você conseguir sair da crise? O segredo número 1, registro. Você saber exatamente quem são seus inimigos, qual é o tamanho das suas despesas, né? Quanto você gasta todos os meses, né? Só um segundinho. O passo número 2 é a organização. Você precisa saber se organizar, precisa saber separar esses gastos por categorias para que você não consiga montar suas estratégias da melhor forma. O passo número 3 é a disciplina, é você seguir rigorosamente a estratégia que for montada, né, com base na clareza que você já tem. Então, você descobriu qual é o tamanho das receitas e o tamanho dos gastos, aí você vai lá, categoriza isso, e aí a gente monta uma estratégia e você segue essa estratégia rigorosamente, que você vai conseguir reverter essa situação mais rápido, na maioria das vezes, mais rápido do que você imagina. E o passo 4 é a orientação. E aí, para você poder seguir esse passo 4, como eu disse, repetindo, vai no meu Instagram, fabi.inteligênciafinanceira, e clica no link que está na bio, tá bom? Aí você vai falar comigo e vai dar o passo definitivo para parar de enxugar gelo na sua vida financeira. Eu só vou pedir para você não perder tempo, porque essa turma começa em pouco tempo e esse preço, ele pode mudar a qualquer momento. Como eu disse, a oportunidade que eu estou passando para você está muito abaixo do mercado. É mesmo por causa desse momento difícil que todo mundo está enfrentando desde 2020 e que a gente ainda não tem uma previsão de quando vai terminar. E por conta disso, eu estou trazendo essa oportunidade para você. Então, aproveita, corre lá, garante uma dessas vagas que vão ser poucas, tá bom? E eu espero você para a gente seguir juntas nesse caminho, tá bom? Foi um enorme prazer ter você aqui durante esse tempo. Caso você queira entrar em contato comigo, como eu disse, vai lá no meu Instagram, a gente vai poder conversar e vai ser um prazer enorme acompanhar você nesse processo. Bora lá? Vamos juntas, vamos crescer e a gente se vê em breve. Um grande abraço para você. Até lá. Tchau, tchau.